Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos lá começar mais uma aula aí para o nosso canal, né? A aula de hoje, pessoal, vou falar sobre um assunto que eu acredito que interessa a maioria, né? Eu vou passar a minha técnica, o que eu analiso para buscar trades longos, tá? E aí ao decorrer da aula eu vou dissecar e explicar para vocês. Então já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, tá? E a gente hoje, então vai aqui para o meu gráfico que eu quero falar algumas coisas com vocês. Primeira coisa, pessoal, quando se trata de trades longos, né, quando eu falo de trades longos, o que quer dizer? Quer dizer trades com uma pontuação maior, que muitas vezes é além de uma vez o meu risco. Porque hoje, quando eu trabalho um trade longo, eu não busco um trade em que me dê menos do que uma vez o meu risco. Por exemplo, se eu estou buscando 200 pontos, se eu estou com um stop de 200 pontos, eu não posso buscar menos de 200 pontos. E tem algumas coisas que eu avalio, né, para ver se aquele trade ele pode ser um trade que vai andar muito, né, ou seja, que tem uma expectativa de alvo grande, ou se é um trade que não tem uma expectativa de alvo grande. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos baseados no pregão de hoje, tá? Que inclusive eu analisei isso lá na sala ao vivo, né? E vou mostrar para vocês a diferença quando nós temos alvo, né? Quando nós temos espaço e quando nós não temos. Só que eu já quero dizer para vocês aqui o seguinte: não quer dizer que um trade que você esteja visualizando, que ele não tem alvo técnico, que ele não vá para o alvo, mas é um risco o mercado bater naquele alvo técnico e voltar. E aí eu vou mostrar para vocês. Quando eu falo de alvo técnico, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Suportes e resistências, pessoal, eu uso eles como alvos, tá? Existem pessoas que gostam de trabalhar projeção de Fibo. Eu particularmente não gosto, eu gosto de trabalhar aquilo que eu estou vendo. Exemplo, se eu sei que tem uma resistência aqui, se eu faço uma compra, por exemplo, aqui nesse fundo, eu vou tentar realizar a minha mão aqui, pelo menos uma parcial que seja. Agora, se o meu alvo ele fica acima dessa resistência, quer dizer que o preço não vai no meu alvo? Não, não quer dizer, mas eu corro um risco maior do preço bater aqui e devolver, porque é um ponto de parada. Aqui vai ter pessoas interessadas na venda, tá? Eu quero mostrar dois exemplos para vocês que aconteceu lá na sala ao vivo, depois um outro exemplo que aconteceu depois da sala ao vivo, né? Percebam o seguinte aqui, o mercado ele abre dentro de um range, o candle 1 ele marca máxima e mínima, tá? E aí nós vemos o preço trabalhando aqui dentro, ó. O candle 2 testa a mínima, só que depois ele se afasta, aqui a gente possivelmente poderia ter uma compra, até que o mercado, percebam que ele rompe aqui no candle 7, ó. Ele rompe a máxima do dia, candle 8, candle 9, e percebam que ele rompe e ele faz um pullback de lado aqui, ó. Olha como ele testa o topo, mostra gatilhos, né? Isso aqui poderia ser o quê? Um movimento, ó, de pullback para o preço continuar o movimento de alta. Agora o que eu quero que vocês notem? Notem, por exemplo, que quando o preço faz esse pullback, ele já marca um topo aqui, que inclusive é a máxima do dia. Então nós tínhamos uma região de máxima aqui. E percebam o seguinte, se eu estou cogitando, por exemplo, um trade aqui, não seria de tudo errado, um pullback de lado, seria um trade ok. Porém, nós temos que avaliar que se eu cogito um trade de compra aqui, no mínimo o meu stop tem que ser técnico. Então eu tenho esse risco aqui e eu tenho que projetar isso para cima. Ou seja, o mercado ele precisaria romper bastante a minha região de máxima do dia para dar o meu alvo. Então esse trade aqui eu já tenho que ter ciência que é um trade que não me favorece para alvos longos. Não é um trade interessante do ponto de vista de alvos longos. Só que, de novo, não quer dizer que o preço não possa andar. Só que, se eu estou, por exemplo, no primeiro trade do dia, eu quero tentar buscar um trade com um payoff positivo, né, com risco-retorno interessante, esse aqui já é um trade que eu sei que é mais agressivo, porque eu não tenho expectativa de movimento. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Imaginem que esse topo não tivesse aqui. Imaginem que esse topo tivesse aqui, ó, aqui em cima. Aí o mercado fez essa correção, tá? E aí ele começou a segurar. Mais à frente eu vou dar um exemplo no dia de hoje para vocês. E ele segura e eu quero uma compra. Aqui eu sei que eu tenho uma expectativa maior de alvo, porque eu tenho um espaço maior aqui que o preço pode percorrer até o topo, até a máxima do dia. Então, nesse caso, eu tenho espaço para o preço trabalhar. Quer dizer que o preço vai chegar lá? Isso que eu quero que vocês entendam. Não, mas há uma chance muito maior, uma probabilidade muito maior do nosso trade ser um trade bem sucedido. Então, vocês veem aqui, por exemplo, que o candle 9
ele forma, né, mais gatilho, aí a gente vê o Candle 10 rompendo, só que o que o Candle 10 faz? Aquilo que eu falo direto aqui no canal, ele quebra uma estrutura, corrige, vem testar aqui, quebra uma estrutura micro, porque nós estávamos com umas perninhas aqui pequenas. Logo depois, percebam de novo, olha onde que o mercado chega, nos 50% dessa perna aqui, ó, região de quê? Suporte de novo, gatilho, formação de gatilho, ó, Candle 11, Candle 12, vamos fazer agora gerenciamento de risco, aonde que está a máxima? Está no mesmo ponto. Se eu estou cogitando um trade aqui, por exemplo, eu estou comprando em cima do topo, com o meu stop aqui, olha o risco que eu estou correndo, basicamente seria esse risco aqui, para eu buscar mais ou menos este alvo aqui, ó. Ou seja, o mercado ele precisaria romper muito a máxima do dia para chegar lá. De novo, o que ele faz? Quebra uma estrutura, testa o topo, ó, pode ver que agride aqui, entra a pressão vendedora e volta. É errado, Arthur, eu entrar ou assumir um trade desse? Não, não é errado, desde que você assuma o risco, tá? Existem alguns cenários onde eu decido sim assumir o risco. Mas esse tipo de trade aqui, eu busco assumir risco quando eu já estou positivo. Por quê? Porque eu sei que é um trade que o preço pode quebrar uma estrutura, um trade mais perigoso. Então, se eu estou positivo, eu uso um pouco do meu lucro, né, daquele trade que eu saio positivo para entrar no trade. Agora eu vou mostrar para vocês uma situação, né, onde o trade ele já favorece, tá, um alvo mais longo. Percebam a diferença aqui. O mercado depois faz esse movimento de baixa, aí ele vai lá para máximo, depois ele rompe mínimo aqui, ó. Então nós temos o que? Pressão vendedora. Mercado tá o que? Vendedor. Aí ele começa a corrigir. Aonde que ele pode parar? Fundo anterior, 50% da perna. Ó, temos esse 50 aqui, o mercado rompeu, a gente atualiza para esse. E aí nós percebemos o que? O mercado encontra resistência nessa região aqui, ó, que é uma região de quê? 50% é resistência. Agora o que eu quero que vocês notem? Qual que é o meu próximo ponto de parada nessa situação aqui? Meu próximo ponto de parada é o fundo prévio, concorda? Numa tendência de baixa, qual que é o objetivo do preço? Testar o fundo para romper, né, ou quebrar uma estrutura. Agora, nesse caso aqui, percebam que se a gente vai tomar um trade, por exemplo, aqui, ó, na ruptura do 48, eu tenho este risco, tá? Mais ou menos aqui, e eu tenho essa proporção de alvo, pelo menos de uma vez o risco. Percebam que aqui eu consigo basicamente buscar 2 vezes o meu risco em um alvo técnico. Esse trade aqui, né, essa analogia já favorece muito mais um trade de alvos longos. E não quer dizer às vezes que você solte no fundo, porque às vezes tem alunos, por exemplo, que realizam uma parcial nesse fundo e se o preço perde o fundo, ele, por exemplo, busca uma região mais abaixo. Às vezes o cara faz 4, 5 vezes o risco nesse trade. O que eu quero que vocês entendam? Existem situações onde a gente percebe que o risco-retorno ele fica favorável e isso favorece muito os trades longos, tá? De novo, não quer dizer que você não pode pegar um trade como aqueles que eu dei o exemplo, os 2 primeiros. Porque se a pessoa arriscou ali os 2 primeiros, tomou stop e era um stop consciente. Se você assume o risco, beleza, tranquilo. Mas você tem que entender que se tem espaço, né, ou seja, se o próximo ponto de parada está afastado, né, ali do seu ponto de entrada, isso favorece e facilita o movimento do preço. Porque aqui é o seguinte, eu tenho então, ó, imagina que eu vou fazer uma compra aqui, tá? Um pullback. Aí imagina que você tem resistência aqui, ó, nesse ponto, depois você tem resistência aqui em cima e o seu alvo tá aqui. Olha quantos pontos o mercado precisaria romper até chegar no seu alvo. Ou seja, é um esforço muito maior. Agora imagine outro exemplo. O mercado faz um movimento de alta, ele faz lá um movimento de alta e ele corrige, e aí o próximo ponto de parada está lá em cima. E o seu risco é minúsculo. Ou seja, aqui favorece muito mais um risco-retorno. E às vezes eu vejo pessoas pecando muito nisso. Em 2 sentidos. Primeiro, às vezes a pessoa, ela entra num trade e ela não deixa o trade andar, tipo, ela arrisca 200 pontos, deu 100 pontos, ela zera, a pessoa, ela tá perdida, ela não tem nem, digamos assim, noção do que ela tá fazendo, porque isso não é sustentável, tá? A pessoa, ela tá operando puramente emocional. E tem o outro ponto que é, a pessoa, ela entra numa região, às vezes ela entra certo, porém ela joga um alvo lá longe, sabe? Um alvo assim estratosférico. E tem vários outros pontos de parada técnico que o mercado pode segurar. E às vezes ela coloca, por exemplo, o alvo dela lá na máxima do dia.
Só que antes da máxima do dia tem vários pontos de parada. Então, às vezes, se ela coloca o alvo dela no primeiro ponto de parada, ela conseguiria zerar aquele trade acima de 1 para 1, às vezes 1,5, 2 para 1, só que não, ela quis buscar a máxima porque ela queria pegar um baita trade. Então, por isso que é de extrema importância a gente saber olhar, né, pro trade em questão e saber se ele tem alvo ou não. Eu vou mostrar um último exemplo aqui para a gente finalizar no mini dólar. Esse eu postei lá no Instagram. Se você me segue lá, você viu esse trade. Foi o único trade que eu fiz, pessoal. Por quê? Porque foi o único que eu vi alvo. Eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, aqui o mercado ele fica consolidado, aí depois o mercado rompe máxima aqui. O que ele faz? Ele faz um pullback aonde? Em cima do topo anterior. Isso aqui eu estava na sala ao vivo, tá? A gente estava acompanhando ao vivo. Só que o que acontece, pessoal? Quando o mercado marca topo aqui, ó, ele faz esse movimento de alta, aí ele corrige, aí ele começa a segurar assim, a gente vê interesse comprador aqui, bacana. Só que aonde que está a máxima do dia? A máxima do dia estava aqui, ó, região de resistência. Aqui entra naquele cenário que eu mencionei lá no índice. Se eu estou cogitando uma compra, por exemplo, eu vou comprar onde? No topo. Quer dizer que o mercado não vai romper? Não, mas você tem que você tem que visualizar isso. Você não pode entrar com ponto cego, digamos assim. Você aceita correr esse risco? Porque não é um trade que, digamos assim, viabiliza um alvo muito grande, porque ele pode testar o topo anterior e voltar. Inclusive, teve vários alunos que me mandaram mensagem falando que pegou esse trade, né? E aí o mercado começou a voltar, a galera começou a me mandar mensagem, aí é o que eu falei, cara, tinha a máxima do dia. Você aceitou o risco? Não, aceitei. Então deixe o seu stop técnico e se voltar e pegar o seu stop, você estava ciente. Se o mercado seguir, ótimo, né? Você conseguiu o alvo. E aí ele voltou, quis ameaçar pegar o stop, mas depois fez um movimento de alta. Só que percebam, olha como ele busca o topo aqui e sente pressão vendedora. E se do nada ele afunda aqui, ó? E aí? Então você tem que entrar ciente. Você aceita o risco? Porque às vezes a pessoa não aceita. O trade que eu peguei já tinha alvo. Foi o mesmo exemplo. Mercado rompe o topo, faz pullback, aqui nós tínhamos região de topo, tá? Entro nessa região aqui, posiciono o meu stop, consigo realizar uma parcial antes, né, do topo e realizo tudo aqui em cima, tá lá nos stories do Instagram, tá? E peguei um trade, deu menos de 7 pontos, quase 7 pontos, tá? Mas foi um trade, digamos assim, com alvo pequeno, foi curto, mas foi um trade que tinha espaço para andar e eu não quis correr o risco, tá? Porque é final de ano, inclusive amanhã eu já nem opero mais. Decidi correr o risco no trade porque tinha alvo e realmente o mercado testa o topo, olha como ele testa lá e entra a pressão vendedora. Ele poderia ter virado aqui de novo. Aí de novo a importância de você visualizar isso, porque se o seu alvo fica aqui, exemplo, se ele bate aqui e volta, você estava ciente. Ou seja, trades que tem mais espaço, como esse aqui tinha, isso favorece mais você buscar trades longos, trades que o seu alvo, né, compense o seu risco. De novo, para de ficar pegando trade aonde você vai arriscar perder R$100 e você está buscando 30, 40 reais. Você está na famosa corrida dos ratos. Isso para trade longo, pessoal, porque scalp eu já falei. Scalp a maioria é risco-retorno inverso porque a taxa de acerto tem que ser maior, né? Então é isso, pessoal. Antes de abrirem um trade, visualizem, né, se tem espaço. Comecem a observar, pô, Arthur, eu não sei, cara, eu não sei nada disso que você está falando. Então tá na hora de parar, né, de operar, de queimar dinheiro e buscar estudar. Não tem outro, pessoal, não tem outro caminho. Inclusive hoje eu postei um feedback de um aluno meu lá no Instagram, depois quem quiser ver, ele me falou que fechou o primeiro ano dele positivo. Porque estudo, dedicação e decidiu colocar em prática. Porque não adianta, você pode fazer o curso que você quiser, que se você não colocar em prática, cara, não adianta. E se você não vivenciar também, se você não tá ali no dia a dia do mercado, também não adianta. Porque às vezes o cara vai lá, compra um curso gravado de R$2.000 e não tem nem a vivência ali no dia a dia. Por isso que eu acho de suma importância esse trabalho que eu faço juntamente ao meu treinamento na sala ao vivo. Porque prepara o aluno, né, para o dia a dia. Bom, pessoal, é isso. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Deixa seu comentário, ajuda muito. Eu sempre peço isso. Então, antes de finalizar o vídeo, deixa aí qualquer um que seja, só para ajudar na divulgação, né, do nosso conteúdo. Deixar o like, se inscrever no canal. E se você tem interesse aí de se tornar meu aluno, né, aprender comigo, mudar os seus resultados, aprender uma leitura simples, mas que funciona, tem o link aí na descrição. É só você clicar que você vai ter acesso a todas as informações. Fechou, pessoal? Tamo junto. Um abraço.